Um mundial sediado em 2 países, pela primeira vez no Hemisfério Sul, pela primeira vez transmitido em quase 200 nações, um recorde de vendas de ingressos, um recorde de times participantes. A Copa do Mundo Feminina de Futebol vai começar. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Marcelo Rubissec e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 19 de julho de 2023. Véspera do início da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A cerimônia de abertura começa por volta das 2 horas da manhã no horário de Brasília. O evento acontece no Eden Park, estádio de Auckland, na Nova Zelândia. Às 4 da manhã acontece o primeiro jogo, no mesmo local, entre uma das anfitriãs, a Nova Zelândia, e a Noruega. A outra anfitriã, a Austrália, estreia em campo logo depois. Às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, as australianas enfrentam em casa as irlandesas no Accor Stadium, em Sydney. Serão 64 jogos até o dia 20 de agosto. A FIFA, a Associação Internacional de Futebol, prevê que a Copa vai quebrar recordes de público nos estádios. Antes mesmo de começar, a venda de ingressos para os jogos do torneio já bateu a do Mundial anterior, que aconteceu em 2019 na França. Já foram compradas quase 1.400.000 entradas. A secretária-geral da entidade, a Fatma Samoura, disse que 190 países vão transmitir os jogos e que a previsão é que 2 bilhões de pessoas, ou seja, 1/4 da população mundial, assistam a pelo menos uma partida da Copa. No Brasil, a Globo, na TV aberta, vai exibir 7 jogos do Mundial, incluindo pelo menos 3 da seleção brasileira. O Sport TV, na TV fechada, também vai transmitir as partidas. No site do Globo Esporte e no canal Cazé TV, no YouTube, também vai ser possível assistir ao torneio. A Fátima Samoura também disse nessa quarta-feira em entrevista a jornalistas que o Mundial de 2023 é um torneio cheio de ineditismos. É o primeiro Mundial feminino organizado por 2 confederações, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro com 32 seleções, 8 delas estreantes. E é também um reflexo de muitos progressos em busca de igualdade no futebol, como a gente escuta agora. But the first one also where many progresses have been made in terms of growing the game and also streaming equality in football. A seleção dos Estados Unidos é a grande favorita para levar a taça para casa. As americanas, que estão em primeiro lugar no ranking da FIFA, ganharam as últimas 2 Copas. E também são as que mais venceram títulos do Mundial até aqui. Foram 4 até agora. O time conta mais uma vez com a Megan Rapinoe, que faz sua última participação em Copas, e com a Alex Morgan, outro nome de destaque. Os Estados Unidos estreiam na Copa na sexta-feira, às 10 da noite, horário de Brasília, contra o Vietnã. Outra aposta é a Inglaterra, que ganhou a finalíssima em abril de 2023 contra o Brasil e que levou a Eurocopa Feminina em 2022, jogando contra a Alemanha, que é outra favorita. As alemãs, aliás, já ganharam 2 títulos mundiais, em 2003 e em 2007. Elas são também as maiores vencedoras da Euro Feminina. Já venceram o torneio 8 vezes. A craque do time é a Alex Popp. A seleção do Canadá também é uma das que chega com bons resultados recentes. O time conta com Christiane Sinclair, uma lenda do futebol, que, considerando atletas homens e mulheres, é a maior artilheira de uma seleção com 190 gols. As canadenses ganharam o ouro nas Olimpíadas de 2021 em Tóquio, eliminando os Estados Unidos no meio do caminho. A final foi contra a Suécia, que também é uma das apostas para esse torneio. As suecas nunca levaram um título na Copa, mas costumam ficar entre as primeiras colocadas. Em mundiais já receberam medalhas de prata uma vez e de bronze 3 vezes. Outras seleções que vêm fortes são a França, que tirou o Brasil da disputa na última Copa em 2019, e a Espanha, que tem a Alexia Putellas, melhor do mundo, voltando de lesão. Já o Brasil nunca ganhou um Mundial, mas existe uma chance de que o time do país, comandado pela técnica sueca Pia Sundhage, surpreenda no campeonato. A seleção brasileira faz sua primeira partida no Mundial na segunda-feira contra o Panamá. O jogo está marcado para começar às 8 horas da manhã pelo horário de Brasília. As outras partidas do Brasil da fase de grupos vão ser contra a França, em 29 de julho, e contra a Jamaica, em 2 de agosto. Os 2 jogos às 7 da manhã de Brasília.
Essa é uma Copa simbólica para o Brasil. É a primeira vez que uma mulher comanda o time durante o torneio. E é a primeira vez que a comissão técnica conta com uma maioria de mulheres. E é também o torneio que marca a despedida da jogadora Marta. É a sexta e última aparição dela no campeonato. Ela está com 37 anos e é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, isso incluindo a modalidade masculina. A atacante foi eleita a melhor do mundo 6 vezes e é o símbolo do futebol feminino brasileiro. Foi com a Marta que o Brasil conquistou o vice-campeonato mundial em 2007 e ganhou prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Mas isso, infelizmente, não se refletiu em igualdade salarial. Em 2018, por exemplo, a Marta recebia menos de 1% do que o Neymar ganhava. E se isso acontece com a pessoa que é chamada de rainha do futebol por torcedores e pela imprensa, você pode imaginar qual que é a situação com outras atletas. A Marta é uma das muitas jogadoras que luta pela igualdade no esporte. Ela costuma usar chuteiras pretas, sem marca, com o logo da campanha Go Equal, que pede salários iguais para homens e mulheres. E sempre que tem oportunidade, ela relembra que a desigualdade precisa ser combatida, como nessa premiação em 2018. Que tenhamos total liberdade para escolher o que a gente quer fazer, seja no esporte ou em qualquer outra atividade. Desculpa aí a emoção, mas... Poxa, como é complicado, né? Muito complicado. Essa equipe brasileira que chega à Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023 é produto de uma história de mais de 100 anos de lutas pelo desenvolvimento do esporte, como disse ao Nexo a Aira Bonfim, curadora da exposição temporária Rainhas de Copas do Museu do Futebol. Mas todos os problemas e obstáculos que o esporte enfrentou por aqui não impediram o surgimento de grandes nomes no futebol brasileiro na década de 90 e de 2000, incluindo a Cici, a Marta, a Formiga e a Cristiane. A Aira Bonfim explicou como surgiu uma geração tão talentosa, apesar de tantos entraves. A gente está num país que se reconhece como país do futebol, ou seja, o acesso a esse aprendizado do esporte, ele se dá de forma quase orgânica, né? E aí ele não depende de uma formação de base como a gente organiza no momento de hoje, né? Onde se aprende? Há décadas atrás, se aprendia a jogar bola no campinho, na rua, na várzea. Então, essa geração de Marta, Cristiane, Formiga, quando se conversa com ela sobre a iniciação dela, se dá dessa maneira, no ambiente amador. Essas meninas vão aprender futebol com outros meninos e muito fora de uma organização mais sistêmica como se tem hoje, né, que são as escolinhas, etc. Então, existe ali, né, uma qualidade de futebol que vai vir, né, um treinamento ali, né, de disputa, inclusive, né, de um gênero sendo debatido, né, na hora que uma menina está jogando com um menino, a gente sabe como isso, né, é uma questão, né, difícil ali, né, tecnicamente, que ela tem que sempre provar o dobro da técnica dela, querendo ou não, faz com que a gente tenha ali uma colheita maravilhosa, né, que é essa geração de mulheres que estão agora encerrando sua carreira, né. No Brasil, o futebol feminino sempre enfrentou barreiras. Ele chegou a ser proibido para as mulheres até o final da década de 70. Assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, um decreto-lei de 1941 dizia no artigo 54, abre aspas, às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, fecha aspas. O futebol estava entre os esportes proibidos às mulheres por essa lei, que só foi revogada em 1979. Mas essa censura deixou sequelas definitivas. Depois da queda da proibição, o futebol feminino profissional no Brasil passou a existir, mas continuou enfrentando uma série de dificuldades. O baixo interesse das emissoras de televisão, de marcas e do público, além de investimentos escassos. Um dos exemplos mais claros disso foi a situação da seleção brasileira na participação do torneio experimental, que aconteceu na China em 1988, uma competição organizada pela FIFA que antecipou a primeira Copa do Mundo de futebol feminino. Na época, depois de um curto período de treinamentos no Rio de Janeiro, as atletas brasileiras foram para a China sem vestimentas oficiais próprias, tendo que usar sobras dos uniformes e agasalhos da seleção masculina, ajustadas pelas próprias jogadoras. Além disso, precisavam lavar as roupas no chuveiro e utilizar caneleiras improvisadas feitas de papelão. Apesar das condições precárias, a seleção brasileira conquistou o 3º lugar desse torneio experimental. Em 2017, a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol,
divulgou uma decisão segundo a qual todas as equipes brasileiras masculinas são obrigadas a ter uma equipe feminina. Sem isso, elas podem ser impedidas de participar da Copa Sul-Americana e da Libertadores. A decisão passou a ser válida só em 2019. E ela faz parte do programa de licenciamento de clubes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que também exige que cada equipe do futebol feminino tenha uma estrutura consolidada e uma equipe juvenil de base em formação. Essas medidas se reverteram em avanços que o time brasileiro deve mostrar em campo na Copa em 2023, como explicou a Aira Bonfim. A gente tem condições, essas jogadoras estão cada vez mais jogando fora do país, então elas se conhecem suas adversárias, né? A gente tem uma excelente equipe técnica, né? São jogadoras que não passam mais fome, já conseguem, né, ter excelentes diárias para estar representando a seleção, um uniforme próprio. Então elas são também resultado de muitas lutas das gerações que abriram os caminhos para elas. A Rússia atacou nos últimos dias cidades portuárias da Ucrânia. Esses bombardeios acontecem após os russos não renovarem o acordo de exportação de grãos do Mar Negro. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, o que é esse acordo e por que ele não foi renovado? A iniciativa de grãos do Mar Negro foi um acordo entre Rússia e Ucrânia alcançado em julho de 2022 sob a intermediação da Turquia e da Organização das Nações Unidas, para permitir o transporte marítimo de grãos ucranianos durante a guerra entre os dois países. Pelo acordo, um centro conjunto de coordenação para inspecionar os navios foi criado em Istambul, na Turquia. 3 portos ucranianos na costa do Mar Negro foram cobertos por essa iniciativa e Moscou concordou em não bombardear qualquer navio ucraniano e tinha ainda a permissão de fiscalizar se havia armamentos neles. Esse acordo é renovado a cada 120 dias e, em maio de 2023, a renovação foi de apenas 60 dias, que expiraria no dia 17 de julho. A Rússia estava negociando uma possível extensão do acordo, mas decidiu não renovar. E o anúncio ocorreu na segunda-feira, 17 de julho, horas depois de um ataque à ponte de Kerch, que liga a Rússia à península da Crimeia, que teria sido cometido por forças ucranianas. Antes do ataque à ponte de Kerch, a Rússia queria melhores condições para renovar o acordo, como a reconexão do Banco Agrícola Russo ao SWIFT, que é o Sistema de Comunicação Financeira Global, e que outras sanções que impactam indiretamente as exportações russas fossem retiradas. E Marcelo, por que a suspensão do acordo gera incertezas econômicas e sociais no mundo? Podemos dizer que o acordo foi uma rara conquista diplomática entre Rússia e Ucrânia durante o conflito, e permitiu que cerca de 33 milhões de toneladas de grãos fossem transportados para 45 países na Europa, na Ásia e na África. Mas a suspensão gera a preocupação de que a demanda atual e uma possível escassez de oferta possam provocar o aumento dos preços mundiais dos alimentos, intensificando o problema da insegurança alimentar em diversos países vulneráveis, sobretudo da África. Afinal, o impacto da guerra nos países africanos tem sido maior pela fragilidade estrutural e econômica do continente, que é muito dependente das importações. A FAO, órgão da ONU para Alimentação e Agricultura, estimou em seu relatório sobre a segurança alimentar global que cerca de 10% da população mundial enfrentaram fome crônica em 2022. O órgão destacou que a repercussão global da guerra da Ucrânia e o aumento dos preços dos alimentos tiveram impacto no problema. Você pode ler o texto do Marcelo em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Os conselhos tutelares vão ter sua composição renovada em 2023, num processo de eleição unificada que vai acontecer simultaneamente em todos os municípios brasileiros no dia 1º de outubro. A escolha dos agentes é o tema da coluna da Agenda 227, publicada na Ponto Futuro. A assistente social Fernanda Flaviana, que escreveu um texto sobre o assunto com o Flávio Debic, fala sobre a importância das votações em conselhos tutelares.
O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo que está encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é uma pessoa, um cidadão que mora ali naquele território, naquele bairro, naquela cidade, que tem que ter um olhar de centralidade na criança, vendo ela, percebendo ela enquanto cidadão e prioridade absoluta na nossa sociedade, prevenindo violências e, em casos de violação de direito, protegendo essa criança e adolescente. Então, eu queria aqui deixar um recado a todo mundo da importância que cada um tem, assim como já na Constituição Federal, no artigo 227, traz que é de obrigação, é dever do Estado, da família, da sociedade, a proteção da criança e do adolescente do nosso país. E cada um aqui tem um papel importante nisso e podemos fazer a diferença. Vão ocorrer no dia 1º de outubro de 2023 o processo de eleição unificado em todo o território nacional. Cada município estará realizando essa eleição e você pode fazer a diferença indo, comparecendo, votando, escolhendo quem vai proteger as crianças e adolescentes do nosso país. Então, estão todos convidados a fazer um processo transparente, democrático, onde a gente escolhe quem protege. Você pode conferir a coluna da Agenda 227, escrita pela Fernanda Flaviana e pelo Flávio Debic, em nexojornal.com.br/.futuro. Do que esperar da Copa do Mundo de Futebol Feminino, passando pela suspensão do Acordo de Grãos do Mar Negro e terminando com a importância das votações em conselhos tutelares, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto e produção de Marcelo Rubissec, participações de Marcelo Montanini e Fernanda Flaviana e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!